Sobre essa pandemia do coronavírus, que começou na China o ano passado, nós estamos agora no mês de abril, e aqui no Brasil, a expectativa é que o pico seja nesse mês de abril, mais tardar em maio, né? Então está crescendo, a gente está vendo aí as estatísticas, está aumentando o número de casos, de infectados e o número de mortes, né? Agora eles vão fazer mais testes, compraram mais testes do exterior, estão desenvolvendo testes aqui no Brasil, já tem testes desenvolvidos, então vai aumentar bastante. O ponto central que eu quero destacar nessa minha fala sobre o coronavírus é que nenhuma família, nenhum familiar vai conseguir proteger os seus idosos e os seus doentes. Esse é o ponto central. Eu diria, é quase impossível uma família proteger o seu idoso, o seu doente na sua própria casa. A única família que conseguiria proteger é aquela família rica, que tem dinheiro, que vai poder, por exemplo, comprar uma casa, né, ou alugar uma casa para deixar o seu idoso lá em isolamento total. Tá? Mas qual que é o percentual de famílias ricas no Brasil? Então, os outros todos, fatalmente esse idoso, ele vai ser infectado, tá? Ele pode entrar num estado grave. Então, essa que é a questão central. Então, tudo que eu for falar vai ser remetido a esse ponto aí. Então, o presidente Bolsonaro e até mesmo alguns infectologistas, eles estão defendendo o isolamento vertical, né? O Brasil está no isolamento horizontal. O que é o isolamento horizontal? Ninguém sai de casa, o comércio fica fechado, até as escolas ficam fechadas. Somente os serviços essenciais, do tipo hospitais, fornecimento de alimentos, que vão funcionar, que estão funcionando. E o isolamento vertical você protege somente as pessoas que estão no grupo de risco, que são os doentes e as pessoas idosas. Agora, essa questão de proteger os doentes e as pessoas idosas está indo de encontro ao que eu falei no começo. Que você não consegue proteger as pessoas idosas e os doentes que estão na sua casa. Tá? Por exemplo, você pega e sai da sua casa, vamos supor, comércio, está tudo normal, do jeito que o Bolsonaro quer. Está tudo normal, o pessoal sai de casa, né? E de repente contrai o coronavírus na rua. Tá certo? Mas o que acontece? Se você é uma pessoa jovem, uma pessoa saudável, não está no grupo de risco, você pode ser assintomático. Você pode não ter sintoma nenhum. Então você não sabe se contraiu o coronavírus. Ora, se você vem para casa, volta para casa, você não sente nada, o que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Você vai sair correndo para o hospital para ver se tem coronavírus? Não vai. Só que aí o que vai acontecer? Se você não sabe que tem coronavírus, você vai levar uma vida normal dentro da sua casa. Aí você fatalmente vai passar o vírus, não só para os idosos, como para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe. Você está entendendo? Agora, mesmo que a pessoa, vamos supor, contraia o coronavírus e fique sabendo que tem o coronavírus e volta para casa, tá certo? Aí ele fala, não, nossa, eu vou isolar, meu pai tem mais de 60 anos, eu vou isolar o meu pai no quarto. Tá certo? Você não é uma pessoa rica, você não tem condições de alugar uma casa, comprar uma casa para deixar seus pais, então você isola ele no quarto. Mas como é que você, tendo o coronavírus, vai deixar de transmitir esse vírus para essa pessoa? Basta, por exemplo, essa pessoa idosa sair e ir para o banheiro, a não ser que seja uma suíte. Tá? Mas quantas famílias têm casa com suíte? Certo? Com banheiro no quarto? Tá? Basta uma pessoa
esse senhor aí sair, ir para o banheiro ou sair para algum cômodo da casa, esses vírus podem estar em suspensão e a pessoa contrair. E vai se saber se essa pessoa ela tem alguma outra comorbidade, ter pressão alta, diabetes. Então, aí piora, né? Então, é esse que é o ponto, sabe? Então, o Dr. Anthony Wong, eu recebi um vídeo dele, onde ele defende o isolamento vertical, né? Mas aí ele vai para a seara, ele vai lá, ele faz aquele exercício de futurologia, que eu acho assim, é um erro da parte dele como infectologista, uma pessoa que é formadora de opinião, ele pegar e tratar de um assunto. O ideal seria ele falar da infecção, da doença. Mas não, ele fez um exercício de futurologia lá, dizendo assim, olha, mas aí depois as pessoas vão ficar fracas, depois as pessoas desempregadas vão ficar mais doentes, elas estão desnutridas porque estão desempregadas e não conseguem dinheiro para comprar alimentos, vão morrer de outra coisa. Então, isso é um exercício de futurologia, tá certo? Então, só que o poder público não pode pensar dessa forma, fazer essa previsão, certo? Porque o poder público tem que pensar nos fatos, no que já aconteceu na China, na Itália, na França, na Espanha, está acontecendo agora nos Estados Unidos, né, que está bem feio lá, e tem que agir de acordo com o que preconiza os médicos, os cientistas, os pesquisadores, quem é da área. Então, a Organização Mundial de Saúde, né? E não você pensar, no futuro vai acontecer isso, né? Tudo bem, o coronavírus, aqui no Brasil, você também não sabe exatamente o que vai acontecer. Se vai ter o mesmo desfecho da Itália, da Espanha, porém, você tem as coisas que já aconteceram lá. Então, você tem mais ferramentas para tentar evitar que seja pior. E o governo tem que pensar nisso. Tá certo? Então, aí o Dr. Anthony Wong, ele citou outras coisas que para mim não tem nada a ver. Ele falou, morre mais gente de acidente de trânsito do que do coronavírus, morre mais gente, né? Puxa vida, ele como infectologista falar um negócio desse, simplesmente eu diria que não tem cabimento, sabe? Porque se for assim, então não vamos tratar as pessoas de câncer, porque morre muito mais gente com bala, com tiroteio, com bala perdida do que de câncer ou de atropelamento, né? Morre mais gente atropelada na rua do que de câncer. Então não vamos tratar as pessoas com câncer, não gastar dinheiro aí à toa, isso, né? Então, assim, ele migrou para outras coisas assim, né? Periféricas não no sentido de não ter importância, mas coisas assim, que assim, não tem a ver diretamente com... Tem a ver. Mas as atitudes que você tem que tomar, você não tem que ficar... você tem que pesar. Você está entendendo? Então você tem que ver os fatos, você avaliar e tomar a melhor decisão. E a melhor decisão, na minha opinião, está sendo essa, do isolamento horizontal. Simplesmente porque eu não acredito que as famílias vão conseguir proteger os idosos e os doentes, né? Então, aí o Dr. Anthony Wong, ele citou que no Brasil, ele mostrou os gráficos onde a situação no Brasil está melhor do que o que aconteceu na China, na Espanha e na Itália, né? Mas, só que ele atribuiu ao calor do Brasil, né? Meu Deus do céu, se a gente tivesse, se todo o comércio tivesse liberado, tivesse tudo normal, e tivesse o gráfico tivesse essa curva que ele mostrou, eu concordaria com ele, tá certo? Realmente, o calor pode ser um fator preponderante mesmo, tá? Mas acontece que no Brasil foi adotado o isolamento horizontal. O governo determinou, através de todos os governos estaduais e federais, que todo mundo ficasse em casa. Então, não dá para você bater o martelo que foi o calor. Do jeito que ele falou, não foi o calor.
Mas aqui, peraí, foi adotado o isolamento horizontal, o isolamento das pessoas, distanciamento. Então, será que o calor pode ter contribuído? Pode. Mas será que ele é o fator preponderante? Então, eu sou assim cético. Eu sou assim, você falar assim, foi o calor, mas aí você tem outras coisas e você não leva em conta, para mim eu não acredito, né? E aí eu vi outros vídeos também, citando, por exemplo, eu vi um, né? Mas acho que tem vários. O pessoal está mostrando o Japão, onde o Japão, o comércio, assim, de um modo geral, as coisas estão funcionando normalmente, né? Então, defendendo que no Brasil pode fazer a mesma coisa. Mas, olha, no Japão, veja, é um contexto bastante diferente. Então, até eu vi em alguns jornais, alguns comentaristas falando coisas assim, sábias, sabe? Já tendo conhecimento do que é a cultura do Japão. Então, por exemplo, as famílias, as pessoas lá, elas são muito fechadas. Então, elas não saem de casa para fazer quase nada. Elas não têm o hábito de ficar conversando no portão. Elas não, na hora de cumprimentar, elas não dão as mãos, não fazem o cumprimento de mãos, não dão abraço. Os sapatos ficam do lado de fora do cômodo, né? Então, eles não têm o hábito de confraternizar, fazer churrasco, vai na casa do vizinho, vai na casa do parente, faz um churrasco, né? Então, isso é uma coisa que contribui, né? A outra coisa é que o serviço público e o serviço privado lá é bastante eficiente, né? Então aí evita as filas. Então você vai no correio ou vai no banco, você é rapidamente atendido. Então não tem assim a tendência de ter filas grandes, pode ter alguma fila pequena lá, né? Então a eficiência do serviço lá faz com que não crie filas e aglomerações, né? E o terceiro fator também importante é a obediência da população, né? Então quando o governo decreta, fala, olha, vocês procurem sair de casa só para fazer as coisas assim que não tem jeito, vai ter que sair. Mas caso contrário, fica em casa, né? Então, e eles obedecem. Então, se as famílias têm o hábito de, 3 vezes no supermercado, eles passam aí uma por semana, né? Ontem, por exemplo, eu vi um vídeo lá daquele cruzamento, diz que é o cruzamento mais movimentado do mundo, no bairro de Shibuya, no Tóquio, né? Então, ali é um formigueiro em dia normal, né? E está absolutamente 10.000% menor o movimento lá. Então, a população está obedecendo. Está tudo assim, normal, mas as pessoas estão obedecendo. Só que aqui no Brasil, as pessoas vão obedecer, e eu acho que se trocasse a população do Brasil pela população do Japão, daria certo, entendeu? Porque aí, aqui, todo mundo podia abrir o comércio, tudo que o governo falasse, a população ia obedecer, né? Estava conversando com o meu irmão ontem, né? E já tinha conversado semana passada, que diz que lá em Pernambuco estava todo mundo desobediente. Ninguém não estava nem aí, saindo para a rua, né? E parece que no gráfico, Pernambuco, Recife até em particular, é o que está mais acelerando os casos de infectados, né? Então é isso, sabe? Então, não dá assim para você pegar e puxar um exemplo lá e trazer para o Brasil, sabe? A Coreia é bastante assemelhada com o Japão, a China é bastante assemelhada também. Então, a população, os imigrantes do Japão, os maiores contingentes são de chineses e coreanos. Os brasileiros são os terceiros, mas lá atrás, entendeu? E na China acredito que seja a mesma coisa com relação aos coreanos e japoneses, e na Coreia também. A China, o que ela fez? Então, o que vale é o dinheiro, né? Então a China teve uma resposta super rápida à epidemia, né?
Então, localizou onde começou, lá o epicentro, e rapidamente conteve, né? Então, o pessoal fala, mas não teve lá em Pequim, não está tendo caso, é uma cidade populosa, Xangai também, né? Mas de repente, eles foram bastante eficientes. Eu não sei como que é lá, como que aconteceu as coisas. Mas aqui no Brasil mesmo, né, que a gente está começando a entrar no pico, tem um monte de cidades aí, capitais aí, que não está tendo pouquíssimos casos, né? São Paulo que está sendo a exceção, né? Até o Rio de Janeiro, que é uma cidade super populosa, que é do mesmo tamanho que São Paulo, e que está próximo até, tem bem menos casos do que São Paulo, né? Então é isso, pessoal. Eu acho que o poder público, porque, outro ponto, né, em relação ao poder público, vamos supor, o Bolsonaro está fazendo o que é o correto, não é da vontade dele. Ele delegou para o ministro Mandetta, né, e está fazendo corretamente, mas não é da vontade dele. Só que, por exemplo, se ele lança um decreto, né, os governadores lançam um decreto e falam, nós vamos abrir o comércio, vamos voltar tudo ao normal. Tá? Eles podem fazer isso, a população volta. Só que aí, com a ocorrência dos fatos, né, as coisas, o pessoal se infectando e morrendo, algum parente, alguma pessoa que morreu, parente de pessoa que morreu, pode processar o poder público, entendeu? Por esse tipo de coisa. Qualquer várias pessoas podem processar, ou pode processar o prefeito, pode processar o governador, pode processar o presidente, entendeu? Por quê? Porque eles fizeram uma coisa que não era para ter feito, entendeu? Então é um direito que a população tem. Até está previsto em Constituição, direito à vida, direito à saúde. E tem outra coisa, alguém, por exemplo, de um partido de oposição pode ir na ONU e processar o poder público por crimes contra a humanidade. Então não é uma coisa assim, sabe, você faz as coisas e não vai acontecer nada, entendeu? Então, pessoal, assim, essa é a minha opinião, né? Então, para trazer uma coisa de reflexão sobre esse assunto, que o meu ponto, a minha questão central é que as pessoas, as famílias não conseguem proteger os idosos e os doentes, de modo geral. Ok? Abraço. Uma outra coisa que eu acabei esquecendo de falar é que, com relação aos efeitos colaterais do isolamento horizontal, né, no caso assim, do desemprego, subemprego, pessoal que não vai ter como se manter devido a economia estar parada, aí o poder público tem que entrar realmente com assistência, que é o que está acontecendo no mundo inteiro. Os Estados Unidos, eles estão destinando mais de $1.000 por pessoa para eles se manterem durante esse tempo todo. Aí o governo federal agora está destinando R$600 por pessoa. Então esse é o papel do poder público numa situação dessa. Eu sou a favor, sabe do quê? Numa situação dessa emergencial, usa as reservas internacionais, sabe? O Brasil tem quase acho que mais de $500 bilhões de reservas internacionais, né? Esses dias aí gastou não sei quantos bilhões aí para poder conter a alta do dólar, né? Então eu sou assim, eu sou contra isso, porque deixa o dólar subir, né? Para quê? Né? Deixa a parte mercantil aí, a economia atuar, né? Eu sou a favor de usar numa situação dessa as reservas internacionais, sabe? Então, o povo vai, por exemplo, você acha, do jeito que o Anthony Wong falou, né, do jeito que o Bolsonaro falou, o povo vai morrer de desnutrição, vai morrer de fome. Se o governo deixar e não fizer nada, vai. Entendeu? Só que o dinheiro que está lá nas reservas internacionais, o dinheiro que está sendo administrado pelo poder público, é do povo. Então, o povo
tem direito. Aquele cara que está lá debaixo da ponte, debaixo do viaduto, é povo também, tá certo? Ele faz parte de todo o contexto, ele faz parte do pacote. Então, falar que assim que vai morrer mais gente de fome do que de coronavírus, sim, se o governo não fizer absolutamente nada, vai. Tá? O papel do governo é esse, a situação é essa. Então tem que ter o isolamento horizontal. E outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, né? O isolamento horizontal, o papel dele é o seguinte, é você minimizar o número de infectados e de mortes, né? Aliás, minimizar infectados e de mortes, mas você poder prolongar, não é bom prolongar, mas a ideia de prolongar é que para que a estrutura hospitalar possa ter tempo de atender os casos graves, que as pessoas precisam de internação, precisa de leito, precisa do respirador, né, do ventilador mecânico, que não é barato, né, e que não tem quantidade suficiente. Então, a ideia do isolamento horizontal é essa. O Dr. Wong, ele está, assim, e o Bolsonaro também, ele vai na linha que a natureza haja. Né? Então, ou seja, tipo assim, contamina, né? E aí quando atingir o cinturão imunitário de mais de 50%, aí o vírus não progride mais, entendeu? Aí acaba a epidemia, né? Só que aí morreram milhares, né? Milhares que não precisariam ter morrido, tá? Você até acelera o processo, mas milhares vão morrer, né? E agora, quem é que quer, por exemplo, que o seu pai idoso, os seus avós idosos morram, né? Que o seu parente que está lá, fraco, com alguma doença, morra. Quem que quer isso, né? Ninguém quer, né? Então é isso que eu queria acrescentar, pessoal. Um abraço.